eu lembrei agora de uma frase, que era a seguinte: "Tudo parece impossível até que seja feito". Não é o nosso caso, né, isso não é uma coisa impossível de se fazer. Talvez na sua cabeça seja muito complicado de fazer. Por que Sim. isso? Eu chutaria que é porque você ainda não fez o DMI. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DMI, programa onde eu ajudo alunos e não alunos do meu treinamento a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje vamos ajudar o meu aluno, Cláudio Teixeira, a automatizar a identificação de divergências entre os dados do SPED fiscal e de arquivos XML. Então vamos lá, deixar você agora com a gravação dessa mentoria. Boa noite, irmão. Tudo bom? Tudo bom? Tudo certinho? Você Na, na verdade, eu estou sempre com dúvida, né? tá sempre com dúvida, é importante, isso Sempre aí é com... bom. Se tivesse o plantão de todos os dias, eu vinha todos os dias. Eu Todo ia dia você ser estava aqui, né? sempre bom. Legal, isso aí, cara. Se tem dúvida é porque tá evoluindo, né? Pois é. Perfeito. Pois é. Então vamos lá, cara. Como é que eu posso te ajudar hoje? Eu estou fazendo um estudo aqui, tá? Para Ô, Brasil. fazer um cruzamento de informações da área fiscal e contábil. Eu Certo. já fiz o catalogação, tudo direitinho. Eu sei o que, que eu vou tirar de cada obrigação principal, que é os tributos, né? Os tributos indiretos, diretos e indiretos, e a obrigação acessória, que são as declarações, né? SPED. Sim. E eu já sei o que, que eu vou tirar dessas informações. Só que eu queria, neste primeiro momento, eu queria extrair informações em determinadas obrigações acessórias. E aí eu queria um pouquinho de ajuda para mim poder tirar as informações. Isso aí, Certo. basicamente, vai ser 60% dos SPEDs e o restante vai ser mais posição técnica, que é tirar a informação lá do livro-razão, por exemplo, de notas que são escrituradas ali, lançadas no... E aí eu vou tirando cada informação ali e vou pegando aquela informação, processando aquela informação e analisando ela separadamente. E isso aí eu vou precisar de informação técnica, né? Perfeito. Então vamos resolver isso agora. O que é que você quer? Quais são as informações que você vai precisar? Nesse primeiro momento, eu vou precisar de uma elaboração melhor do DMI, né? Para desenvolver melhor, até para que essa visão que eu tenho eu coloque no papel, né? Porque seria um pouquinho melhor, né? Perfeito. E só que eu quero fazer esse cruzamento. Isso aí eu até tinha comentado isso anteriormente e, nesse mês que entrou, isso aí já me começou a melhorar um pouco mais a visão de como é que eu vou extrair essas informações das obrigações acessórias, né? Perfeito. Ok. Bom, então vamos fazer o seu DMI, né? Vou compartilhar aqui a tela. Então vamos definir um projeto de cada vez, tá? A gente vai fazer um cruzamento de cada vez. Qual é o primeiro cruzamento que você quer fazer? Tá? O primeiro cruzamento que eu queria fazer, tá? Eu queria pegar da FD, do SPED fiscal, tá? Eu queria pegar a apuração do ICMS e a apuração do ISS, se tiver, Certo. Então você quer cruzar o ICM, valor do ICMS ou do ISS, vai pagar com o quê? tá? Com as compras e as vendas. As compras e as vendas do próprio SPED? Sim, sim. Tem ali, por exemplo, o que acontece? Tem os registros específicos, né? Tem os registros específicos e eu queria fazer o cruzamento. Tá. Ó, quando você fala apuração do ICMS, e aí eu sei, né, você não tem, tipo assim, o conhecimento que você tem na área fiscal, o conhecimento que eu tenho do contábil. Então a gente vai poder se ajudar. Então, quando você fala, você quer cruzar as entradas e as saídas Assim, ó, do por exemplo, assim, ó, ICMS eu com a quero apuração,
eu quero pegar, por exemplo, eu quero pegar o SPED fiscal, tá? E aí, o que que eu vou fazer? É tipo de uma coisa cronológica ali. Aí eu pego a apuração do ICMS e do ISS, aí depois eu cruzo com a informação das compras, vendas e serviços. E aí, aí eu vou cruzar com FD contribuições, para ver se... Ok, Hum? tudo bem. Mas assim, qual a informação? Quando você fala apuração do ICMS, para mim é o valor do ICMS a pagar. E aí você vai cruzar isso com essa mesma informação em outro lugar. Eu tinha entendido o quê? Que você ia pegar essa informação no SPED fiscal, lá do Sim. valor do ICMS a pagar, e ia cruzar com a informação que está lá na ECD, por exemplo. Aí, beleza, você está fazendo cruzamento. É a mesma informação. Aí, o que você está querendo fazer, talvez seja, você está querendo validar a apuração do ICMS. Que é pegar os débitos das saídas menos os créditos da entrada e ver se isso dá igual ao valor do imposto a pagar. Seria isso? Isso aí, isso aí. Entendi. Nesse caso aí, a apuração, principalmente no SPED fiscal, ela já acontece dessa forma. Então, ele vai pegar todos os créditos nas entradas, todos os débitos na saída, ele vai fazer o abatimento dessas informações e tem também os ajustes de apuração. Dependendo do estado, você vai ter isso lá no registro C197 ou no registro E111 do SPED fiscal. Então, ele pega todas essas informações e isso já está pronto lá no registro E110. Então, assim, eu não consigo, não sei o que, é que você está pensando aí, mas eu não vejo muito sentido em a gente pegar as informações das entradas e das saídas para validar o registro 110, sendo que ele já é feito com base nessas informações, entende? Eu tenho, inclusive, um comando que eu dou lá no PVA, que é o Sim. Ctrl+N de Maria. Ele já gera essa apuração para mim. Ele já vai pegar as entradas, pega as saídas. Se eu tiver lançado no 697 ou no S111, ele já faz todas as somas e subtrações que precisam ser feitas e já me diz, ó, o valor do imposto a pagar é esse aqui. Então, a gente não precisa fazer essa verificação, porque isso já é feito de forma automática dentro do próprio PVA. Sim, mas aí no meu raciocínio seria por fora, né? Eu queria fazer uma apuração Sim. extra. Ó, Porque o que aí eu eu... acho que faz sentido aí seria qual a informação que chega por exemplo, no contábil, eu tenho lá, não sei, vou chutar, tá? Eu tenho lá o valor total das compras do mês. X. Beleza. Aí, o que é que vai acontecer? Quando eu vou no SPED fiscal, eu vou ter lá um valor de compras que houve naquele mês. Então, a ideia é eu pegar o total de compras que eu tive lá na minha ECD e validar isso com o total de compras que eu tive no meu SPED fiscal, para ver se as informações estão batendo. Aí eu acho que faz sentido. Sim, é nessa lógica. Por exemplo, o que que eu penso assim? Eu penso, até eu coloquei no... Eu fiz alguma coisa no Excel ali, é fazer um tipo de faturamento. Sabe aqui num relatório de faturamento, por exemplo, todas as tuas entradas, tuas saídas, tá? E cruzar com o que está dentro dos SPEDs, para ver se tá fechando. Porque o que que acontece? Tem muito relatório de sistema, e aqueles relatórios de sistema, eles são meio que atrasados, eles não dizem o real mesmo. Geralmente tem muito erro. E eu queria fazer um relatório separado. E aí, para me poder fazer esse relatório separado, eu preciso tirar essas informações das obrigações acessórias, que seria do SPED, e colocar ali, fazer o cruzamento, pegar as compras, pegar as vendas, pegar os serviços e colocar ali entradas e saídas. E aí ver direitinho, ó, tá Tudo batendo? bem, Tá, beleza. eu entendo isso. Mas se você quer comparar a informação do SPED com a própria informação do SPED, você vai chegar na mesma conclusão que está lá no registro 110, né? No caso do ISS, a gente não tem hoje uma declaração que dê para a gente a apuração do ISS. A gente vai ter lá, se a empresa for um lucro presumido, por exemplo, as notas de serviço que ela prestou. Aí eu consigo pegar o faturamento dela. Mas eu não tenho lá dentro do SPED, tipo, eu não tenho um SPED ISS. Né? Normalmente, quando a gente vai fazer esse tipo de declaração, tem alguns municípios que têm a chamada DMS, que é a Declaração Mensal de Serviço. E aí cada município vai ter o seu. Né?
No caso do ICMS, que é uma coisa que é mais consolidada, eu acho que faria sentido a gente fazer isso. Pegar, por exemplo, receita, a receita do mês. Pô, tem que bater com o que está no SPED fiscal e tem que bater com o que está no SPED de contribuições. E na minha CD tem que ter o mesmo valor. Se eu tenho 55.454 no SPED fiscal, tem que ter 55.554 no SPED de contribuições e o mesmo valor na minha SCD. Isso é um cruzamento que eu acho que seria interessante da gente fazer. Entende? E aí depois você vai abrindo o leque. Assim, pô, vou pegar as informações das entradas e das saídas para verificar se a apuração do ICMS está certo. Na minha cabeça não faz muito sentido, porque essa informação já está lá. E se eu quiser essa informação e eu não tiver certeza sobre ela, eu vou no próprio PVA, dou um Ctrl M de Maria e ele já faz esse cálculo todo para mim e me apresenta o resultado. Sim, sim. Então já está pronto, entendeu? Eu também pensei de pegar o XML. Só que pegar o XML eu acho que é um pouco mais trabalhoso. Que aí se tu Legal. É porque pega assim, cara, pouco, né? é porque eu penso assim, eu não sei como é que funciona aí a rotina do contábil, mas até onde eu entendo, você vai trabalhar com os números das coisas que já aconteceram. Então, a apuração do ICMS, o cara do fiscal já fez. Se você tiver que refazer o que o cara do fiscal já fez, é porque provavelmente você não confia no trabalho do cara. Então, você vai ter que É, fazer todo o trabalho que ele já fez de novo é, para poder ter é, um grau de certeza sobre o que ele está fazendo. Aí você está fazendo é, retrabalho, é melhor você mesmo fazer. o problema é o seguinte, o problema é que o sistema, tá? Ele é meio falho. Então, o que, que acontece? Pode até que lá no SPED ele esteja correto, só que no sistema ele faz errado. E a orientação que, por exemplo, a gente se orienta tudo por relatórios, né? Por a informação ali que eles passam para a gente. Só que aquela informação ali, ela é imprecisa. Por exemplo, tem muita coisa ali que passa, né? E não é computado, não é lançado no SPED. Já aconteceu de notas ali que foi para o sistema e o próprio sistema não fez a devida geração daquela nota e tiver, a pessoa responsável lá teve que fazer os ajustes, tudo mais. Neste caso aí, eu queria usar a facilidade da programação para isso. Não fazer a apuração, aquela rigorosa, mas fazer uma prévia para poder passar a informação, porque na minha visão, eu não quero fazer apuração de ICMS. Eu quero extrair informação para ver se a informação está certa ou não, para me poder Pronto, fazer. tô começando a entender o que você quer. Então, basicamente aí é um problema que quem é da área fiscal tributária se depara com ele todo mês, que é a conferência da movimentação. Então, eu vou ter lá as Isso. notas de entrada, as notas de saída, e eu tenho o meu SPED. Eu preciso garantir que todas as notas de entradas estão lançadas, todas as notas de saídas estão lançadas também, que os valores estão corretos de acordo com o XML, que os créditos estão de acordo com as notas fiscais, né? Eu posso ter um crédito a menor do que o que está na nota, mas eu não posso ter a maior. E com Sim, relação ao ICMS das saídas, tem que estar exatamente igual. O que eu tenho lá de débito na saída tem que estar dentro do meu SPED. Então, seria é essa que não, conferência. sim, é que no nosso caso aqui, nosso caso não tem problema de tributação, de legislação, porque é muito passo a passo. Eu tenho base de dados de tributação, eu tenho consultoria de tributação, então não tem por que vir o erro. Porque esse erro aí custa caro. Por exemplo, teve um fato assim que foi no ano passado, que simplesmente o sistema ele não processou duas notas altas, tá? E ele não processou, ele foi importado para o sistema não gerou. E aí teve que fazer todo um retrabalho, tá? E isso aí foi até o contábil que conseguiu enxergar esse erro, tá? E o fiscal não conseguiu. Por quê? Porque na cabeça do fiscal, não, a nota já estava no sistema, tá? E eles não têm essa noção, entendeu? E ainda no manual, entendeu? Porque
importa o XML e o próprio sistema gera, né? E aí eles fazem toda a checagem dele, a tributação, toda a análise, né, prévia. E aí eu não queria fazer uma auditoria, entendeu? Eu queria fazer uma conferência, porque isso que a contabilidade faz, ela checa relatórios e aí ela determina o que ela deve fazer ali naquelas informações ali. Beleza. Porque a Então, nesse auditoria todo caso, mundo faz, entendeu? A auditoria todo mundo faz. E não é sentido para a contabilidade fazer isso. ok. Então, nesse caso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um DMI aqui para fazer basicamente o cruzamento dos XMLs com o que está no SPED. Então, eu vou pegar todos os XMLs daquele período, de entrada e de saída, e vou cruzar com a informação que eu tenho no SPED, para saber o que é que eu tenho de nota lançado, o que é que eu não tenho, e quais são as divergências que eu tenho, basicamente, do valor total da nota. Isso aí te ajudaria? Ah, sim, bastante. Perfeito. Então, vamos lá, vamos construir isso. Então, eu vim aqui, ó, dei, Mas eu pensei nisso, só que eu acho que parece uma coisa tão difícil de fazer, entendeu? Porque aí uhum. eu vou pegar o XML, e vou fazer aí. Qual é o primeiro passo, né? Eu lembrei agora de uma frase, que era a seguinte: tudo parece impossível até que seja feito. Não é o nosso caso, né? Isso não é uma coisa impossível de se fazer. Talvez na sua cabeça seja muito complicado de fazer. Por que Sim, isso? Eu chutaria que é porque você ainda não fez o DMI. Depois que você faz o DMI, fica muito mais claro. Isso já aconteceu comigo várias vezes, cara. E olha que foi eu que descobri esse negócio. sim. Então, muitas vezes, eu ia lá fazer o meu processo sem usar o DMI. Eu travava. Pô, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Não conseguia começar. Aí eu, pô, peraí, vou usar um negócio que eu ensino o pessoal a usar, né? Vou fazer o DNI. E aí eu ia lá, começava a definir o problema, aí, mapear os passos. E quando eu fazia isso, eu olhava, eu falava, cara, era 4 passos. E eu não sabia como é que ia fazer o negócio. Quando eu botava no papel que precisava fazer, e eu olhava, era extremamente óbvio. Eu, cara, como é que eu não enxerguei isso? Porque as ideias elas ficam bagunçadas na nossa cabeça. Quando Sim, você sim, coloca sim. aí no papel e define, cara, primeiro eu vou fazer isso, depois isso, porque é um processo lógico. Tipo, se eu perguntar para você, É que Cláudio, o que é que você precisa... A gente vai fazer isso, inclusive, tá? Vou perguntar para você, Cláudio, o que é que a gente precisa fazer para gerar esse comparativo? Você sabe o que precisa fazer. Na sua cabeça você tem uma ideia de como que você quer que isso aconteça. A gente só vai transferir isso da sua cabeça para o papel, e aí quando você olhar isso no papel organizado, você vai ter clareza de como fazer. hum, porque, na verdade, o que que acontece, assim, como agora eu tô trabalhando junto com o fiscal, né? Eu tô meio que interliguei, né? Os dois setores. Então, eu começo a entender como é que mais ou menos, eles trabalham, né? E aí eu vejo que tem coisa ali que é muito trabalhoso, eles fazem muito manualmente, entendeu? Então, isso aí eu acho que não faz mais sentido, sabe? Eu acho que eles têm que visar um pouco mais na parte de, de, de uma parte mais de aperfeiçoar mecanismos para melhorar a gestão para o cliente, não para o escritório, porque o escritório já tem a estrutura, só que a estrutura está ultrapassada, ela tem que melhorar a gestão para o cliente. E se tu colocar uma automatização, tu melhora um pouco, porque aí deixa eles um pouco mais livre para processos mais complexos. Por exemplo, interpretação de legislação, orientar o cliente para por exemplo, tem clientes que faz as notas lá na empresa, fazer o faturamento das notas um pouco melhor, um pouco mais sofisticado, né? E eu acho que isso aí diminui bastante o tempo, porque aí vai ser a máquina que vai fazer para ti. Uma coisa que, por exemplo, 2, 3 anos atrás, eles faziam tudo no sistema. Pegava o XML, o sistema importava o XML, tinha que consertar o XML lá dentro do sistema. E isso aí é uma coisa que não. Imagina, tu pode fazer modificações ali em questão de segundos ali,
Acho que até foi uma live até no mês passado, que fazia a troca ali do CFOP, que eu até assisti no YouTube, que fazia a troca ali, imagina isso, tudo manualmente aqui no sistema. E isso aí tu podia fazer tudo automático. Entendi, perfeito. Então, cara, tudo vai começar aqui, tá? No nosso TMI. Então, vamos fazer isso aqui acontecer. O que é que você quer fazer? Basicamente, você quer fazer o cruzamento dos XMLs com o SPED, né? Encontrar divergências de lançamento entre XML e o SPED fiscal. Foi isso que eu entendi. É isso que você Isso, quer é fazer? isso aí. É isso aí que eu quero. Então, vamos lá. Só que aí o que acontece? Como vai ter o serviço, que geralmente ele não vai estar lá na FD, no SPED, no SPED do ICMS, ele vai estar lá no SPED, na FD Contribuições, aí que eu fico meio que perdido, porque aí vai ter numa declaração, mas na outra declaração não vai ter. Aí eu fico perdido, como é que eu vou conseguir elaborar esse cruzamento aí? Porque aí vai Pronto. ter Como é que você... uma informação num lugar, mas no outro não vai ter. A gente vai fazer isso aí? A gente vai uma etapa de cada vez, Sim. certo? Então, no SPED fiscal, eu tenho que ter todas as informações lá dentro. Todas as entradas, todas as saídas. No SPED contribuições, pode ter ou não, dependendo do regime tributário da empresa. Se eu sou empresa de lucro real, todas as entradas, todas as saídas têm que estar lá dentro. Se eu sou de lucro presumido, eu só preciso ter as operações que geram débito de PIS e COFINS. Eu não preciso ter as entradas. Posso até lançar, mas não preciso ter. Então, o SPED fiscal é onde eu sempre vou precisar ter todas as informações lançadas, entradas e saídas. Então, é um excelente lugar para a gente começar. Fechado? Então, a gente vai pegar esse problema específico, que é encontrar divergências de lançamentos entre o SPED fiscal e os XMS. Isso mesmo? Isso aí. Pedro. Primeiro passo. Aí eu vou te perguntar, Cláudio, como é que você quer, na sua cabeça, como que você vai encontrar essas divergências? Se você fosse fazer isso manualmente, qual seria a primeira coisa que você faria? Tá, a primeira coisa que eu ia fazer um relatório, aí eu ia colocar ali entradas e saídas, tá? Entradas e saídas. Dentro Tá, você vai das, montar um, montar um relatório. Vai montar um relatório da onde? Do SPED ou do XML? sim, o que eu ia fazer neste caso aí? Nesse caso, eu ia montar um relatório de entradas e saídas das vendas e das compras. Pronto. Vamos aprofundar um pouquinho mais. O que é uma divergência para você entre os lançamentos do SPED fiscal e do XML? Quais informações? Porque assim, o XML, eu não sei se você sabe, mas ele tem quase 700 tags Sim. dentro dele, né? E o SPED, incontáveis registros e campos que eu tenho aqui também. Então, dentre essas centenas de opções que eu tenho de informações de cruzamento, quais são as informações que você vai querer cruzar? 80 a Neste, 20. Cara, se eu ver isso aqui já resolve minha vida. o que eu queria, tá? Eu queria pegar, por exemplo, assim, ó, as contas contábeis que tem reflexo nos SPEDs. Peraí, vou te interromper aí, tá? O que é que a gente está buscando aqui nesse momento? Encontrar divergências entre o SPED e o XML. Foi o que você me pediu para a gente Sim, fazer. Então, é para isso que serve, inclusive, o DMI, né? Ele vai manter a gente focado. Você estava falando de uma coisa já que é outro problema. E tudo bem, a gente pode atacar esse problema também. Mas nesse momento, a gente vai focar a nossa energia, a nossa atenção em encontrar divergências de lançamento entre o SPED fiscal e os XMLs. Ponto. Qualquer coisa que fuja disso, eu vou interromper você e a gente vai voltar para cá. Depois que a gente resolver isso, aí a gente vai para os outros. Fechado? tá, ok. Então vamos manter o foco aqui. Então, quando eu falo divergências, o que são divergências para você? O que seria uma divergência entre o SPED fiscal e o XML, aí na sua cabeça?
Na verdade, a divergência seria basicamente valores diferentes ou dados incompletos, ou dados Beleza. que estão faltando. Pô, valores diferentes. Me dá um exemplo de valores diferentes que você consideraria como uma divergência. Por exemplo, assim, ó, a nota está com um valor X, né? E lá isso contabilmente, tá? E lá na contabilidade vem com uma base de cálculo ali completamente distorcida do que está na nota no XML. Perfeito. Então, você já me deu dois exemplos aí, tá? Um, valor da nota, e o segundo, base de cálculo. Nesse caso Isso, aqui seria do ICMS. Então, são duas informações aqui, ó, de tudo, das 700 e tantas opções que a gente tem entre XML e SPED, a gente só precisa de duas informações para resolver o seu problema. Pode ser que precise de mais depois, mas qual é a ideia aqui? É a gente pegar o fluxo do trabalho, da informação. É a essência da coisa. Qual é a essência da coisa? Eu tenho uma informação no XML e eu tenho essa mesma informação no SPED. Eu vou cruzar um com o outro e tem que estar igual. Se tiver igual, se não tiver igual, está divergente. Esse é o tá, nosso objetivo. sim, Aí, o que é que eu vou avaliar? Você já me deu duas dicas aqui. Eu posso avaliar o valor da nota e eu posso avaliar a base de cálculo do ICMS. Vou até deixar isso explícito aqui. Base de cálculo do ICMS. Agora, beleza. Agora eu já tenho mais clareza sobre o que precisa ser feito. Então, eu tá. tenho que Aí a pegar. gente pode colocar aí, ó, a operação, que é um ponto, por exemplo, se a nota ela é de, de uso e consumo, se ela é de bonificação, se ela é de estorno, se ela é de compra, se ela é de venda, isso aí também influencia. Beleza. Você está falando com relação à base do Sim, com a base de cálculo. ICMS. Pronto. Então, você quer filtrar pelo CFOP. FOP, valor da nota, valor da base de cálculo do ICMS, e aí o valor do ICMS também, né? Isso. Bem, pronto. Isso aqui seria o minimamente necessário para a gente conseguir identificar as divergências. Beleza? Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter, primeiro passo, eu vou identificar os arquivos XML. Ou SPED, eu vou escolher. Porque a primeira coisa, imagine, se você fosse fazer isso de forma manual, o que é que você faria? Primeiro, você ia precisar dos arquivos XML. Primeira coisa que você ia procurar. Cara, cadê os XMLs? Aí você ia fazer o download de um site na internet, alguém ia te mandar por e-mail, você ia acessar uma pasta, alguma coisa ia acontecer, você ia acessar esses XMLs, certo? Sim. Depois que você encontrou os XMLs, qual é o segundo passo? É bem passo a passo assim mesmo, exatamente como eu faria se eu fosse fazer de forma manual. Segundo passo aqui, eu ia identificar os arquivos SPEDs, ou SPED, né? Um ou mais SPEDs. Então, identificar os SPEDs. Beleza? Esse é o primeiro e segundo passo. Preciso ter os documentos na mão. Sem ter os documentos na mão, não consigo fazer nada. Isso é tão óbvio que às vezes a gente se passa nesse ponto. Né? Mas quando a gente está construindo a automação, o óbvio precisa ser dito. Ele tem que estar aqui também. Então, identificar os XMLs, identificar os SPEDs, depois. Aí depois eu vou cruzar as informações. Não, você não cruza, você não cruza as informações. Tem um processo que você faz para extrair os dados que você precisa do XML e um outro processo que você faz para extrair os dados do arquivo SPED, né? Cruzar os dados. Sim, Né? sim. Então, se eu fosse fazer isso manualmente, tem os arquivos na mão, qual seria o meu terceiro passo? Abrir. Então, eu abriria o arquivo XML ou abriria o arquivo SPED. Vamos botar aqui abrir os arquivos XML. Legal. Depois. Depois eu vou abrir o arquivo SPED. Não necessariamente. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que é que eu faria aqui? O que é que faria mais sentido para mim, de forma lógica? Vou abrir o arquivo XML. O que é que eu vou buscar agora? Eu vou buscar essas informações aqui, ó. Tá? Dentro do arquivo XML. Sim, FOP sim. da nota, o valor da É, nota, a base, né? O valor do CMS. Eu ia montar um relatório.
Porque, na verdade, o XML, ele é um documento, para a contabilidade, um documento idôneo, né? Por causa que é o. Porque, por exemplo, lá o SPED tá, tudo bem, ele é validado, mas a origem da informação vem do SPED. E Perfeito. aí, Então, o que é aí que eu é vou o fazer? SPED que a gente faz o lançamento. Não, é pelo XML que a gente faz o lançamento. Só que a gente. Eu gero o SPED. Só que o SPED ele é como se fosse um relatório, entendeu? É como se fosse um relatório. Sim. Para ver Isso mesmo, se. exatamente. Exatamente. Então, depois que eu abrir os XMLs, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar um relatório com os dados do XML. Especificamente aqui, CFOP, valor da nota, base cálculo CMS, valor do CMS. Ah, isso quer dizer que tem que ser exatamente assim? Pode ser que na hora da construção caia a ficha para vocês de que, cara, eu quero também aqui o CNPJ do fornecedor. De repente, aí você vai acrescentar isso depois, CNPJ, fornecedor. Você vai acrescentando as informações que você vai precisar ao longo do caminho. Isso aqui é para te dar uma noção do que você precisa fazer. Montei o relatório. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu já tenho uma informação aqui. Eu tenho uma parte da informação. Qual é a segunda parte? Agora eu preciso dos dados do SPED para daí eu cruzar e ver o que está errado. Então agora eu iria para um passo 5 aqui, de abrir esses SPEDs. Passo 6, montar o relatório. Com quais informações? As mesmas informações que eu tirei lá do XML. E aí, uma vez que eu tenho essas informações, eu vou agora, o famoso cruzar, né? Ou comparar os dados coletados nos XMLs e nos SPEDs, comparando esses dados. Comparei os dados, o que é que vai acontecer depois que eu comparar esses dados? Eu vou encontrar divergências. E aí eu posso montar um relatório de divergências entre os ML e SPED. Bom, chegamos no nosso objetivo, chegamos? Sim, Encontrar divergências? Pronto, é esse o processo. Aí agora eu te pergunto, você sabe como dizer para sua automação para identificar os XMLs e os SPEDs? sim, Perfeito. Você sabe como abre um arquivo XML? Dizer para sua sim, automação abrir um arquivo XML? Você sim, sabe como dizer para sua automação como montar um relatório com sim, essas informações? Você sim. sabe como abrir o SPED? Sabe como montar um relatório? Você sabe como comparar os dados entre os XMLs e os SPEDs? Aí não. Aí que vem a Perfeito. dúvida. Mas entenda o seguinte, até aqui está claro para você? Sim, até aí tudo bem. Aí até eu tenho uma noção, mas não é bem a noção. Já sabe fazer, você já faz. Eu já sei fazer. Só que E aí, se você me dissesse que não ia puxar a sua orelha, que você já faz isso, cara. Há muito tempo. mas lá no passo 7 e 8 aí que a coisa meio que, entendeu? Daí eu já não sei. Beleza, agora o que é que você tem que fazer? Você tem que esquecer isso aqui por hora e tem que focar no que você já sabe. Um passo de cada vez. Sim. Quando você chegar aqui, e acontece muito isso, tá? Quando você chegar aqui, você já vai ter uma noção de como faz isso. E se você não tiver uma noção de como é que faz isso? Aí você vem no plantão de dúvida, você marca uma mentoria comigo. E a gente desenvolve isso aqui, Entendi. entendeu? Não se preocupa com o que você ainda não sabe. Tipo, a não ser que, pô, eu não sei fazer isso aqui, eu passo um. O resto tudo é seu, eu só não sei um. Aí você se preocupa, porque sem fazer isso você não consegue fazer o restante. Aí você resolve, se preocupar eu vou botar minha atenção, meu foco, minha energia em entender como fazer isso aqui. Entendi a essência. Porque se você entender a essência disso aqui, é seu. Você vai morrer e vai levar isso com você. Então, quando você chegar aqui, você vai buscar entender a essência disso. Qual é a essência de comparar as informações? E você já sabe fazer, só que se você não conhece com esse nome. Sabe qual é o nome disso aqui para você? Operações com dicionários. Lembra que a gente Hum, fez um plantão DMI, que a gente sim. somava, subtraía operações em dicionários? É isso que você vai usar para fazer o comparativo. Agora eu te pergunto, você já sabe fazer isso aqui agora?
Pelo menos você tem o conceito. Ah, não fiz ainda, beleza, não tenho confiança de executar. Mas você Sim, entende o conceito aqui agora, não entende? sim, Você eu vai pegar o entendo. que está no XML, subtrair com o que veio no SPED. Sim, É uma operação de soma e subtração condicionais. Isso eu já ensinei para você. sim, sim, Ah, sim. mas eu não lembro, eu não apliquei, eu vi lá na aula só, mas nunca apliquei, então não tenho segurança de fazer. Tudo bem. Mas você entende o conceito e você sabe como começar a fazer. E quando você travar, você tem suporte, você tem plantão de dúvidas, tem um grupo de alunos, tem suporte é o que não falta para você conseguir vencer essa etapa. Tá? E aí você tem montar um relatório de divergências entre XML e SPED. O que é montar esse relatório aqui? É a mesma coisa que você fez aqui no passo 6 e aqui no passo 4. Só que aqui tem um condicional. E isso eu também expliquei para você no outro dia. Lembra que você queria montar você queria eliminar as contas que estavam com valores zerados? Sim, E a gente deu um condicional, né? Ó, se os valores estiverem zerados, então você não vai colocar isso no dicionário. Aqui é o contrário. Aqui é, se existir divergência, diferença entre o valor do XML e o valor do SPED, coloque no meu dicionário. Qual que é a entendi. mesma essência? Então, assim, cara, Entendi. daqui para cá, você já sabe fazer, já fez. Daqui para cá, você também já sabe, já fez, só que com outro nome. Mas a essência é a mesma, Sim, entendeu? sim, sim. Você vai pegar aqui um passinho de cada vez, você vai executando, e você é muito bom nisso, né? Você é um cara que tem bastante foco. E quando você travar, é só aparecer aqui. Agora você vai implementar isso, vai pegar isso aqui e vai fazer acontecer. Fechado? Tá, tranquilo, tranquilo. Então pronto, vamos finalizar aqui. E Tá? a gente se vê por aí no plantão, no próximo plantão, uma mentoria que você queira marcar, para a gente Sim, continuar resolvendo os problemas. eu vou marcar uma mentoria para a planilha de antecipação. Ótimo, Que é marque. isso aí tá pendente, fazer do mês passado, que eu estava com compromisso e coisa, não consegui, mas eu quero meio que agilizar isso aí. Fechado. Aí você marca já junto com a galera lá do fiscal, né? Se tiver alguma dúvida, a gente já fala logo com eles. Sim, eu vou marcar lá. Eu vou marcar lá. Pode marcar. Fechado. Então, Tá bom? gratidão, meu irmão. Boa noite para você, bom descanso e até Obrigado, a tá? próxima. Até a Valeu, próxima. tchau. Valeu, tchau.